Olá, amigos do Panorama 95. Olha, neste dia 1º e dia 2 de dezembro, aqui em Caicó, o curso de Direito da UFRN estará promovendo o evento Direito Parlamentar e Técnica Legislativa. É um evento coordenado pelos professores doutores Rogério Lima e Marcos Vinícius. Inclusive, esse evento ele vai ter uma palestra magna proferida pelo senador constituinte Marcondes Gadelha, com o tema A Assembleia Nacional Constituinte Memórias. E o filho do Marcondes, o deputado federal Leonardo Gadelha, também será palestrante do evento com o tema Recentes Alterações na Legislação Eleitoral. Professor Rogério Lima, seja bem-vindo aqui, uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso programa. Qual a importância deste evento que o curso de Direito para Coroar 2021 realiza aqui no Seridó? Bom dia, professor. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Esse seminário tem uma curiosidade, ele seria o primeiro seminário presencial num ensaio de retorno que a UFRN vem realizando, vem fazendo esse esforço, né? Mas aí, como nós tínhamos dois palestrantes que estão em Brasília, né? Ele teria de se transformar num seminário híbrido, e aí, no final das contas, com essas notícias de novas variantes, a gente achou por bem ampliar o número de vagas para 150 vagas, a gente já está alcançando 100 vagas, então, quem estiver nos ouvindo, nas próximas horas é possível que nós alcancemos as 150 vagas, então, quem tiver interesse realmente se inscreva, é um evento gratuito, e aí a gente resolveu aumentar o número de vagas, mas deixar de ser presencial, porque ia ter que ser um número reduzido. A importância dele, primeiro, era esse retorno, esse ensaio, né, ia ser um evento simbólico. E a outra grande importância dele é a temática. Você vê no Brasil inteiro poucos seminários com essa temática, porque a técnica legislativa, Marcos, ela é de bastidor. Você, como um grande jornalista, um grande profissional, repórter, sabe que vocês têm algumas técnicas para se portar, para entrar no ar, até para redigir uma notícia. E o direito tem a sua receita, eu brinco em sala de aula, que é a receita de bolo, que a gente chama técnica legislativa. É uma lei complementar 95/98, ela nos ensina a redigir a lei, escrever, alterar a lei e consolidar no sentido de organizar. É como se fosse uma receita, é como se fosse um manual de um jornalista. Então, como é que a gente escreve a lei, como é que a gente lê a lei, e isso nos ajuda muito a interpretar a lei. Então, essa temática, ela surgiu no contexto resumido da disciplina técnica legislativa, que eu leciono. Eu tenho um diálogo muito constante com o professor Marcos Vinícius, que é uma pessoa, por ser magistrado, que está interpretando essa lei escrita o tempo inteiro, e a gente achou por bem publicizar e consagrar esse primeiro, porque a gente quer que haja outras edições, por exemplo, privilegiando o direito parlamentar municipal, estadual, a gente vai dar uma visão mais federalizada, nacionalizada, né? E aí os objetivos dentro do contexto da disciplina, publicizar esse conteúdo e trazendo grandes nomes, você citou dois, mas tem ainda nomes regionais, como o constitucionalista maior do Seridó, eu diria que é Saulo Medeiros. A gente tem uma pessoa do mundo da política e da mídia, que é Diego Vale, que dispensa comentários, né? E o professor e magistrado Marcos Vinícius, que vai falar sobre a importância dessa técnica que a gente aprende na interpretação da lei processual, do próprio processo, na prática jurídica. Então, ele tem essa dimensão de publicizar um conteúdo fundamental e, acredite, muitas vezes esquecido no mundo, inclusive do direito. Aqui também nesse nosso bate-papo, Hilary Moraes, que é monitora também, aluna aí do curso de Direito, também monitora desse evento. Hilary, eu queria que você me falasse um pouquinho, né, sobre qual a importância da disciplina técnica legislativa para os futuros bacharéis em Direito, como é o seu caso, por exemplo. Olha, eu acho que a disciplina é extremamente essencial, principalmente para o aluno ingressante, porque quando a gente entra no curso, a gente não tem... a gente só tem o conhecimento geral, né, sobre o que é o direito, só que a gente ainda não tem
um entendimento específico de como se trata uma lei. Então, eu acho que o ensino da técnica legislativa, principalmente ali no início do curso, é essencial para que o aluno saiba que uma lei, para ser estudada, ela precisa de todo um processo, ela ainda precisa ser planejada, escrita, aprovada, para poder, então, ser aplicada e estar presente no nosso ordenamento jurídico. O que é que você espera desse evento de amanhã? Porque, aliás, desse evento que começa nesta quarta-feira aqui em Caicó, porque a própria chamada do evento deixou bem claro o seguinte: é a grande oportunidade que os alunos do curso de Direito terão de conversar com um dos poucos senadores constituintes que ainda vivem no nosso, que pode contar para a gente essa experiência de como foi, por exemplo, a Constituição de 88. Como é que está a sua expectativa para esse evento também? Admito que está sendo uma espera muito ansiosa por esse momento, porque como estudante de Direito, está na presença, né, de um senador que foi responsável, né, também ali pela a escrita da nossa Constituição Federal. Eu acho extremamente simbólico e único esse momento para a gente poder conhecer um pouco sobre os detalhes de como se deu, né, a nossa Assembleia Constituinte, e eu acho que é uma oportunidade para qualquer estudante de Direito que esteja interessado no assunto e que se queira aprofundar também. Se você tiver a oportunidade, já vai fazer perguntas, já preparou alguma pergunta para o senador? Eu estou ainda formulando as minhas perguntas, mas tenho certeza que ainda surgirão muitas ao longo do evento. Eu não sei se o Jefferson já tem contato conosco, o Jefferson Medeiros, que também é outro aluno e outro monitor desse evento que começa nesta quarta-feira. Jefferson, queria que você também falasse um pouco dessa sua experiência aí, né, de estar à frente da organização como monitor, de também ter esse bate-papo, essa experiência de conversar com o senador Marcondes Gadelha. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. A minha experiência na parte da monitoria de técnica legislativa é a mesma, eu acredito que Hillary já deve ter falado antes. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive o interesse de ser o mais ativo possível. E eu tive essa oportunidade com o professor Rogério, do qual tem sido um orientador fantástico. Eu e Hillary, a gente já trabalhar junto já há vários meses já. Coincidentemente, não só nesse projeto, mas também no projeto de pesquisa que eu também faço parte, com o professor Oswaldo. E eu acredito que o evento que vai começar amanhã, do nosso webinar, ele vai ser importante justamente para mostrar para a comunidade também a importância de uma lei bem escrita, a importância da técnica legislativa que tem para a sociedade, para a nossa legislação. Também vamos ter a presença ilustre de Marcondes Gadelha, que foi senador constituinte. Já é uma experiência, justamente não só para nós, também para os professores, para quem vai acompanhar também, e também com a presença de Leonardo Gadelha, que é deputado federal, é uma pessoa que está presente nesse universo aí, que acompanha diariamente a produção legislativa. Então, eu acredito que isso vai ser muito proveitoso para o nosso curso e para a comunidade em geral, e no mais é isso. Eu não sei se era isso que você queria. Eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para a Hillary. Se você tivesse condições de fazer uma pergunta para o senador Marcondes Gadelha com relação, por exemplo, àquele momento que o Brasil viveu com a Constituinte de 88, o que é que você faria? O que é que você pensa em deixar aí agendado já, ou ainda não existe uma pergunta já feita? Vai ser com o tempo da palestra, com o desenrolar da conversa? Eu estava pretendendo desenrolar alguma pergunta ao longo da noite agora de hoje, porque hoje o meu dia vai ser muito ocupado, tem apresentação de seminário, tem prova, tem tudo isso. Então, à noite seria um tempo que eu conseguiria criar alguma pergunta para ser feita amanhã e na quinta-feira também. Não preciso fazer só uma pergunta só, não, posso fazer várias. Mas até o momento eu não tenho nenhuma pergunta elaborada, não. Bacana. Professor Rogério, essa mesma expectativa, né, do aluno é que o professor vive também para essa palestra magna do senador Marcondes? Exatamente. Deixa eu só fazer
um recorte aqui, você está vendo a minha alegria, né? Eu acho que a universidade é isso. Para mim, a imagem da universidade não sou eu, por exemplo, também é, mas são essa garotada aí, né? Hillary, essa menina que apareceu aí, ela é uma garota. Ela é uma das mais excepcionais estudantes de direito que já passou por aquela universidade, né? Mas de uma simplicidade, de uma humildade incrível, inclusive com o conhecimento que ela tem. Uma menina que ela paga disciplina, Marcos, sempre a mais do que o currículo pede. Eu tenho a honra de coordenar o projeto que ela é a monitora e também de ser orientador acadêmico deles, alguns formais e alguns informalmente, né? Mesma coisa, Jefferson, é um jovem talentoso, esforçado, e você vê que eles são muito jovens, né? Mas eu queria dizer assim, o meu orgulho de ser professor da disciplina é que eles são monitores, eles não são monitores só do evento, né? Porque eles fazem parte de um projeto de ensino que o nome é muito emblemático, de iniciação à docência. Porque o grande sonho da gente que é professor, que é professora, é que os melhores alunos nos substituam no futuro. Porque o mundo ideal é este, é que a universidade consiga absorver, como existe em países mais desenvolvidos no âmbito da educação, os melhores têm que ficar na academia, porque eles guardam a informação como um tesouro. Então, assim a gente trata essa garotada aí, né? A monitora Hillary Jefferson pessoas preciosas que a gente quer continue na universidade. E a gente faz todo o esforço possível, e esse sorriso é de alegria e orgulho de compartilhar esse momento com eles. Mas, para dizer que não é muito diferente eles não terem formulado da gente, porque tem um segredo que eu acho que vai chamar muito a atenção de nós que vamos participar desse evento. Quando o senador perguntou sobre o que falar, a gente disse, senador, o senhor fala sobre o que o senhor quiser, né? Aí ele deu um título, Memórias, porque, de fato, a gente não sabe o que ele vai dizer. Não há perguntas a serem formuladas, não tem nenhum problema em pensar algo, mas o ideal, assim, é deixar fluir. Ele vai chegar lá na hora, vai falar de memórias, né? Tem autores que já escreveram sobre isso, a riqueza, por exemplo, só se entende a Constituição brasileira. E eu diria até essa confusão do que é a nossa Constituição, né, não no sentido pejorativo, é uma Constituição liberal e conservadora. Né? Se você pega ali a Constituição, você vê que é uma mistura de várias tendências. Né? Um exemplo que Ives Gandra diz, só para ter uma ideia do que pode surgir dessas conversas. Né? Ele disse que era curioso, a Constituição tem... porque tem as comissões temáticas no processo constituinte, né? Então, por exemplo, comissão que trabalha com as questões sociais. Aí Viviana disse, todo mundo que era mais à esquerda corre para a social. Comissão que trata das questões econômicas. Aí os liberais de direita vão para aí. Diz que o correto era que misturasse uma comissão mais progressista, pessoas mais conservadoras com pessoas mais progressistas. Uma de economistas liberais com as pessoas que tinham visão diferente. Mas a nossa Constituição teve essa questão. Ela é uma mistura, ela não tem uma identidade. Então, eu acho que esse tipo de bastidor, que é uma conversa que não está em livros, que é uma conversa que a gente precisa ouvir de quem esteve ali. Então, Marcondes Gadelha, o senador, esteve ali, como outros senadores, e que isso chegou a Ives Gandra, eles estiveram ali. Então, a gente está trabalhando com uma memória viva, não é uma coisa escrita, quer dizer, é um momento a ser apreciado, não tem que se fazer pergunta se não tiver, né? É ouvir, ele vai falar desses bastidores, dessas memórias, né? E aí a pergunta pode surgir, mas o bom mesmo vai ser ouvir. Mais do que falar, vai ser ouvir, né? Agora, professor, do ponto de vista, por exemplo, de experiência, né? Para esses futuros operadores do direito, que tipo que tipo de contribuição, uma palestra, por exemplo, Memórias, né, do senador Gadelha, ele pode trazer e pode impactar para o futuro desses dois jovens, por exemplo?
a compreensão da Constituição. A Constituição não é porque a gente chama, isso a gente estuda lá na disciplina, né, que é bem dinâmico. Por exemplo, a própria nomenclatura. Veja, a gente está tratando um documento legal chamando de Constituição. É óbvio que essa palavra, Constituição, tem um significado muito maior do que o que a gente verbaliza. Constituição, ele é um documento jurídico que constitui algo, né? Que cria algo, que inova algo. Então, nós somos aquilo, enquanto República Federativa, que está na Constituição. Ela criou, ela constituiu. Mas, no frigir dos ovos, a Constituição é um código. Porque ela tem uma linguagem de código. Claro, a gente não vai chamar, eu estou sendo apenas didático. Então, a gente tem uma Constituição que ela é codificada. Aqueles artigos que você lê dentro da Constituição, lá na técnica legislativa, a gente aprende que o nome de batismo dele, lá no cartório, estou aqui brincando, mas vamos usar essa linguagem de analogia. O nome daqueles artigos, artigo 1º, 2º, se chama dispositivo. Então, é isso. A fala de Marcondes Gadelha, a ideia que a gente teve para trazer é uma coisa inaugural mesmo, né? Ela vai fazer com que esses jovens entendam o que é a Constituição a partir de quem, de que mãos fizeram essa Constituição. Eu acabei de citar aqui uma fala do Ives Gandra Martins. Ela é uma Constituição também contraditória, porque você pega várias tribos, você pega várias correntes ideológicas, e elas vão para dentro do curral delas. Os liberais vão tratar do capítulo que versa sobre a economia na Constituição, a ordem econômica. Já o pessoal mais de esquerda vai para a ordem social. Então, você tem coisas extremadas, né? Você tem, por exemplo, muitos direitos sociais e pouco dinheiro, porque o pessoal liberal segura o dinheiro. O pessoal mais à esquerda pensa mais no social. E, veja bem, a consagração material dos direitos sociais não é barato, vamos combinar, né? A gente está vendo aí essas discussões de que, inclusive, eu esqueço agora o nome do autor, mas todo direito tem um preço. Eu estou precificando mesmo. O Auxílio Brasil é um programa que substituiu o anterior Bolsa Família, ele tem um preço, né? E aí você vê que eles vão mexendo na Constituição, e ouvir um constituinte é ouvir a história que talvez nos faça compreender por que a Constituição é o que ela é. Quer dizer, vai muito além de olhar um dispositivo, de ler o artigo, os artigos ou os dispositivos da ordem social, comparando com os da ordem econômica, por exemplo. Então, assim, não tem como quantificar o valor da fala de um constituinte. E eu estou falando do Marcondes Gadelha, que é, inclusive, paraibano, como eu, mas podia ser qualquer outro que esteve na Constituinte, inclusive pessoas daqui do Rio Grande do Norte. Marcondes Gadelha foi aquele que se dispôs, e aí eu trago uma questão de bastidor que Marcos certamente falaria. Eu estava dizendo a você há pouco que a última entrevista que eu dei foi a você, faz muitos anos, eu, professor Lorival, você fez até uma pergunta muito polêmica que eu não vou falar aqui, e eu disse, eu estou fora, eu não estou mais dando entrevista, nada, porque... Olha, por causa da pergunta que eu fiz, não, né? Não foi, mas eu só voltei aqui por sua causa, pelo teu trabalho, pela minha admiração. E aí Marcondes Gadelha foi mais ou menos assim, para você ver, eu estou comparando, né, o privilégio que foi. Ele disse, olha, Marcondes já é um senhor, né, Marcondes Gadelha, e aí ele disse, olha, eu já estou numa idade avançada, e eu não sei, eu não vivo nesse mundo aqui de Zoom, de Google Meet. Então, veja, ele está inaugurando essa fase, né? Ele não aceitava o convite. E aí a estratégia de Marcos, com esse contato próximo com o deputado Leonardo Gadelha, convenceu que o deputado também é um convidado, para deixar claro que ele não está aqui só porque é filho de Marcos. Mas aí o Marcos, muito inteligente, disse, não, seu pai foi constituinte, é o que a gente quer, e você é o filho dele, e ele não quer aparecer, você vai e fica com ele. Então, o Marcondes é um jovem, vai ficar ali com o pai, o privilégio, né? Ajudando o pai nessa missão de falar conosco, e aí, queira Deus, dê tudo certo,
né? E o Leonardo vai fazer o papel até de assessor do seminário. Ele vai ser um palestrante, mas ele vai também ter essa função de conduzir o pai até a frente de uma tela para que ele nos privilegie com essa palestra. Então, é um seminário até afetuoso nesse sentido. Uma pessoa já bem idosa que resolveu falar e que não tem compreensão muito da tecnologia, aí o filho que é jovem, que já era palestrante, traz o pai. Então, foi muito costurado e a gente está pensando nesse seminário há algum tempo, não foi uma coisa de agora, né? Eu vou dizer aqui o que eu disse aqui no Fora do AD, que você é uma pessoa muito inteligente e faz falta aos debates que nós travamos aqui diariamente no ambiente aqui do Rádio Caicoense. Que bom que você quebrou esse gelo aí, esse silêncio, e que você possa voltar mais vezes, debater aqui conosco, viu, professor? Você faz falta aqui nos nossos debates. Mas só para fechar, a gente percebe um esforço muito grande de vocês que fazem o curso de Direito de Caicó, de trazer a sociedade para o curso, para dentro do curso. Por exemplo, o Núcleo de Prática Jurídica é um desses exemplos, né? Eu imagino que tem tantos outros, citei aqui apenas um, né? Agora, e eu imagino que para os alunos do curso de Direito é muito fácil. Amanhã, por exemplo, nesta quarta e quinta-feira, acompanhar essa palestra. Agora, desafio maior é fazer com que a população, a sociedade também tenha interesse em participar de um evento como esse. E qual é a estratégia para isso? Isso. A universidade, para quem não entrou nela ainda, o nosso sonho é que todos adentrem ela, né? A juventude, principalmente. Ela se baseia numa tríade, um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Esse seminário é um exemplo do encontro de todas essas coisas. Vou dar o exemplo. Quando eu vou dar uma aula de técnica legislativa, eu preparo a aula, eu pesquisa, né? Primeiro, me reúno com os monitores e a gente elabora a melhor maneira de distribuir aquele conteúdo em sala de aula. Depois ocorre, de fato, a aula, ensino, segundo aspecto. Mas esse é o problema, Marcos. Às vezes, morre aqui. Eu sou um pesquisador, leio dezenas de livros, pego 2 meninos inteligentes, uma menina como Hillary e um garoto como Jefferson, a gente estuda, pesquisa e prepara uma boa aula. Vamos imaginar que a aula foi boa. Acabou. Esse conhecimento ficou comigo e com a última turma de técnica, foi bem concorrido. Eu acho que tinha quase 70 pessoas. Com 70, 60, 40 estudantes. Tranquilo? Acabou. Essa elite que teve esse conhecimento, como esses dois aí, elite do ponto de vista intelectual, vão levar esse conhecimento para a vida. Mas o povo, e aí eu vou dizer assim, a população, mas eu estou falando de pessoas que estão fora desse universo de população, no sentido, a sociedade em geral, mas, por exemplo, eu estava conversando com um orientando meu de monografia, o Veranilson, que é um historiador e exerce a vereança, né, aqui em Caicó atualmente. Eu dizendo, olha, Veranilson, divulga entre os seus, porque você sabe, Marcos, que você acompanha muito bem a política, nem todo assessor é técnico, concorda? Certeza. As assessorias parlamentares no Brasil, eu não posso dizer casos concretos, porque eu não acompanho, elas às vezes são bastante duvidosas. Então, no mínimo, essas assessorias, eu estou pouco me importando com a profissão que essas pessoas exercem. Eles não são obrigados a participar, eles serão bem recebidos, mas eu estava dizendo a Verônica, olha, divulga aí entre as assessorias, porque é como se eu estivesse dando nós, né, o seminário desse a receita do bolo, para que quando, por exemplo, o vereador Veranilson, que eu citei aqui, fosse confeccionar uma lei, a assessoria dele e de quaisquer outros ou outras soubesse o que está fazendo, né? Uma lei, ela passa por um processo muito anterior à escritura dela, à publicação no Diário Oficial. Envolve mentes, envolve conhecimento, né? E aí tem essa função, ela é para a gente, que já tem o privilégio de ter o contato, mas ela é para o povo. Inclusive, cada vez mais as pessoas estão lendo as leis. Você vê hoje aí nos bares, em ambientes públicos, assim, nas praças, as pessoas falando nome de ministro. São 11 ministros, o pessoal sabe o nome e o sobrenome. Já cita a Constituição Federal, isso é bom, mesmo que tenha surgido de uma polarização exacerbada, né?
mas eu quero que o povo conheça essas coisas. Então, a gente, embora exista uma linguagem técnica, um cidadão, uma cidadã que estiver nos ouvindo aqui, ó, na publicidade que você deu no seu blog, tem até o link, você só faz clicar em cima, procura o nome e se inscreve. Passa por um processinho, mas ele é auto-instrutivo, né? Se não conseguir se inscrever, pede ajuda de alguém que já fez algum evento, alguém mais experimentado nesse mundo de internet, até uma criança nos ajuda, né, hoje em dia. Então, é para dizer que é um evento, não é um evento para dentro. Isso é a extensão, Marcos. O nome também ajuda, né? A extensão é quando a universidade ela sai dos seus muros. Veja o que a prática jurídica faz. Pessoas que não têm condições financeiras de arcar com um processo, chega ali, bate a nossa porta e a gente sai com eles, porque os advogados vão para o fórum. Quer dizer, a gente rompe aquela barreira. E hoje, para concluir, a gente está rompendo muito mais, ainda com falhas, mas rompendo muito mais porque a gente está saindo para o mundo todo, não é só para a gente. Um evento desse ele tem uma projeção nacional, porque um estudante da UNB, da USP, pessoas fora do Brasil podem assistir a ele. Então, a pandemia também tem esse lado que foi sendo descoberto, né? Nada valeria a pena viver uma pandemia dessa. Eu trocaria qualquer coisa que surgiu por uma não pandemia. Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo e ver que a pandemia também fez surgir situações como essas que nós estamos aqui. Você lembra como era um pouco diferente antes, né? Pois é. Então, Talvez um encontro como esse, que talvez não tivesse condições de ser realizado, né? Mas eu quero aqui agradecer a sua participação, professor Rogério, a participação da Hilary, do Jefferson. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Hilary, Jefferson, se puder pelo menos falar da programação desta quarta-feira, começa às 19 horas, é isso? Isso mesmo, começamos às 19 horas com a abertura, às 19h20 a gente começa com a palestra de Marcondes Gadelha e logo após a palestra de Leonardo. E eu só queria, se o professor Rogério me permite, falar um pouco sobre o que esse evento representa. Para mim, eu acho que também vai representar para os estudantes em geral e também a sociedade. O que acontece é que a lei em si, a Constituição, que a gente vai tratar, né, na questão no contexto do senador Marcondes, a Constituição, ela não é um produto isolado que surgiu do nada, ela é fruto de um movimento do constitucionalismo. Então, eu acho que a importância desse evento vai estar nesse próprio movimento, de como se deu a redemocratização, de como inúmeros direitos foram consolidados através dessa Assembleia e que hoje são inerentes aos cidadãos e que eu acho que a importância desse evento vai se dar através desse momento histórico que foi a Assembleia Constituinte. Ok, Jefferson, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Bom, Hilary se ateve a falar da programação de amanhã, da quarta-feira, eu vou falar um pouco do que vai ser feito na quinta, que é o segundo dia do nosso webinário, que vai começar a partir das 19 horas. Nosso professor Rogério vai falar um pouco sobre a perspectiva socioeconômica da técnica legislativa. Depois, o professor mestre Diego Vale, ele vai falar sobre a transparência como ferramenta de aproximação dos cidadãos com o Poder Legislativo. Aí depois vai ter o professor Saulo Medeiros Torres, que vai falar sobre a técnica legislativa no contexto do controle prévio de constitucionalidade. E, para encerrar, de 8h30, nosso professor, que também é juiz, doutor Marcos Vinícius Pereira Júnior, vai falar sobre a importância da técnica legislativa na prática processual. Então, será um evento de grande ajuda, principalmente para a população que pouco conhece sobre a importância da Constituição para as nossas vidas. Serão 2 dias muito proveitosos desse webinário. Então, no mais é isso. Me dou por satisfeito.